Olha só, quem fala aqui é o Geraldo Gontijo, consultor da Nuagro. Eu estou num pivô de soja, né? Vocês estão vendo que é uma soja que está perto do fechamento. Eu vou falar nesse vídeo aqui com vocês a respeito do manejo de mofo branco, ok? Essa é uma área onde a gente tem histórico de mofo branco. Nós tivemos um problema no feijão que nós plantamos aqui durante o inverno. Rodando a área aqui agora, eu encontrei bastante escleróide no chão, ok? Olha aqui um escleróide na palma da minha mão. E eu vou aproveitar para falar um pouquinho sobre manejo de mofo branco para vocês. O grande detalhe do mofo branco é o seguinte: a gente precisa construir um manejo que é integrado e ele passa aí por 3 medidas. Passa por uma questão de uma barreira física que eu posso criar com o uso de palhadas e plantas de cobertura. Um segundo ponto que é o manejo biológico. Um terceiro ponto seria o meu manejo químico. Dificilmente eu tenho um sucesso grande com o mofo branco quando eu foco só no manejo químico. O ideal é a gente fazer pelo menos 2 dessas 3 alternativas. Vou falar um pouquinho mais sobre o manejo químico para vocês, tá bom? Só para a gente entender como é que é a tomada de decisão sobre como manejar o mofo branco pensando em controle químico. O grande detalhe é o seguinte: eu tenho que acertar no timing da minha primeira pulverização, ok? Eu tenho que fazer necessariamente a minha aplicação no pré-fechamento da lavoura, no início do florescimento. Por quê? Porque o florescimento é a condição ideal, é a condição que o patógeno necessita para iniciar as suas infecções. A gente tem que o escleróide, igual esse está na minha mão aqui, ó, ele germina quando a lavoura fecha, ok? Detalhe, esse escleróide eu preciso de uma temperatura mínima abaixo de 18 graus para ele germinar. Então normalmente a gente só tem essas condições nas regiões de altitude maior do que 700 metros, ok? Por isso que a gente não vai ver mofo branco em lugares baixos, 400, 300 metros, ok? Nessa condição, esse escleróide germina, produz o corpo de frutificação aí que a gente chama de apotécio, que esse apotécio produz os seus esporos, que chamam-se ascósporos, e esse esporo, ele consegue infectar a flor. Normalmente, quando começa o florescimento, as pétalas elas começam a cair, e várias dessas pétalas elas ficam fixadas ali, agarradinhas na axila do pecíolo. E justamente aquela pétala que cai, que ela começa já a senescer, é o substrato ideal para a germinação desses esporos. Esses esporos germinam, começam a crescer naquele tecido e aí acontece uma infecção secundária. Ele passa para a planta, que ele passa para a haste da planta. Então o florescimento ele é a condição ideal para a fixação da doença, né, para o desenvolvimento da doença, justamente por isso, porque a flor é o substrato inicial para a infecção. Por isso que esse é o ponto ideal para a gente iniciar a nossa aplicação. E o segundo ponto é o seguinte: a única chance que eu tenho de ter uma cobertura boa da lavoura é no pré-fechamento, porque depois que a lavoura fecha, ok, eu não consigo ter uma boa penetração. E outro detalhe é o seguinte: os produtos que eu tenho para controlar mofo são produtos que eles têm uma ação melhor preventiva do que curativa. Esses produtos não têm uma ação boa curativa, né? Então eu preciso fazer aplicações preventivas. Então o detalhe é o seguinte: eu preciso proteger bem a minha lavoura. Para proteger bem a lavoura, eu tenho que acertar no timing da minha primeira aplicação. Normalmente o que nós temos de produtos aí registrados para o controle de mofo branco são Proximidona, Fluazinam e Boscalida também, que são os principais ativos, né, os principais produtos que a gente vai estar fazendo essas aplicações aí. E o detalhe é o seguinte: eu acerto na primeira e sempre que eu tenho aí uma área de pressão alta, eu tenho que repetir minha aplicação com no máximo 10 dias. Então com 7, 10 dias eu programo de fazer uma segunda aplicação, e pode ser que eu faça uma terceira aplicação com mais 7 dias, ok? Por que eu digo isso? Porque às vezes muita gente erra usando o calendário de soja para fazer controle de mofo, ok? Então ele entra para fazer a aplicação da soja no pré-fechamento, vai voltar só depois de 14 ou 15 dias. Se eu tiver um ambiente favorável para mofo branco, o meu controle vai ficar ruim. Então eu preciso tomar cuidado com o sequencial. Eu fiz a minha primeira aplicação, com 7 dias eu volto para fazer uma outra aplicação. Se daqui mais 7 dias eu estarei voltando de todo jeito na minha lavoura para fazer a aplicação do calendário da ferrugem, né? E se tiver uma situação favorável, clima chuvoso, eu entro de novo fazendo mais uma aplicação, tá bom? Então vai detalhe aí de como que a gente pensa em posicionar o nosso manejo, o nosso controle de mofo branco. Se você gostou, por favor, deixe seu like aí e compartilhe os nossos conteúdos.